Sejam muito bem-vindos, nossos queridos seguidores do Casa Concreta, o programa sobre o mercado imobiliário que vai te ajudar a concretizar os seus sonhos de morar ou investir bem. Na verdade, toda vida que você compra para morar, você está investindo também. Você sabe disso, você já aprendeu isso aqui conosco. Aqui você encontra melhores dicas e informações para você fazer negócios seguros, inteligentes, lucrativos. Esse é o seu lugar, esse é o seu programa. No episódio de hoje, nós vamos explorar um tema muito interessante, viu, gente? Muito importante também, que são as vantagens de você comprar um imóvel no sistema, no regime de preço de custo, né? De condomínios com preço de custo. Existe o condomínio a preço fechado, né? Antigamente se chamava a incorporação, não, todos são incorporados, mas o condomínio a preço fechado, que é o que as construtoras normalmente lançam, as incorporadoras, e tem também os condomínios a preço de custo. Você já tinha ouvido falar sobre eles? Hoje nós vamos tratar exatamente desse tema. Se você já pensou em investir em um imóvel, principalmente os imóveis de médio alto e alto padrão, que é, na maioria das vezes, a tipologia de produto que está dentro desse regime de preço de custo, né? Se você já pensou, então, em investir no imóvel de alto padrão em um ambiente seguro e exclusivo, esse aqui é o lugar certo para você estar. E aí, para conversar sobre esse tema, você sabe que eu não sei de nada, a única coisa que talvez eu saiba é fazer algumas perguntas. Nós convidamos aqui, aí sim, dois especialistas renomados para nos ajudar a entender melhor esse modelo de investimento, de compra imobiliária. O primeiro, o primeiro é corretor de imóveis, não é isso? Marquinhos, Sim, você é sim, sim. corretor de imóvel, Sim, não pode claro. deixar de ser corretor Não não, deixa de viu? ser Por corretor favor. desde 1982. Olha, ele lançou o Palácio do Progresso no centro, ele tinha uma tenda lá no Palácio do Progresso, está no centro, para lançar o Palácio do Progresso em 1953, viu? O Marquinhos, ele tem uma vasta experiência nesse mercado, ele é sócio da empresa Brat Investimentos, tá certo? E ele tem muitas parcerias de sociedade em SPS, são em Isso. SPS, não é isso? Sim. Em sociedade de propósito específico, com a Shampoo Construções, com a Coigma, né? Só para você ter uma ideia de como ele entende desse tema, sabe quando foi que ele lançou o primeiro. Sabe quando ele formou o primeiro condomínio fechado da vida dele? 1994. Marquinhos está fazendo 30 anos. 30 anos, não é isso? Isso. Nós É. estamos em Sim. 2024. É isso mesmo. 30 anos que você vem formando condomínios fechados a preço de custo. Que legal, vai ser uma conversa muito rica. E nós temos aqui o engenheiro civil, Jean Fechini ou Fettini? Fechine. Fechine. É. O Jean, ele está também nesse mercado de condomínios fechados. Ele, por sua vez, na área técnica, porque ele é um engenheiro, desde 2006. Ele tem uma excepcional escola, que foi a Diagonal Engenharia. Hoje o Jean, ele é o diretor técnico, não é isso, Jean? Exato, Da Dias de Souza, que também lança condomínios fechados, passou a lançar também condomínios fechados e está se valendo, inclusive, de toda a expertise do Jean, tá certo? E ele é legal, gente, porque não só ele já construiu prédios em regime de condomínio a preço de custo, né? Como ele também faz toda a parte de orçamentação, planejamento. Você vai me dar aqui uma série, você vai ajudar a esclarecer uma série de coisas aqui para os nossos convidados, a nossa audiência aqui, né? Os nossos espectadores. Muito bem, prepare-se então para aprender tudo sobre as vantagens desse tipo de empreendimento, como é que você pode se beneficiar ao investir em um condomínio fechado a preço de custo. Vocês estão prontos? Vocês dois estão prontos? Bora começar? Bora. Bora? Então vamos começar já agora. Eu tenho aqui um monte de perguntas, mas são só um guia. Eu começo assim, ó, com um papelzinho branco, aberto. Vamos começar fazendo o seguinte: vamos explicar para quem está nos assistindo o que é, Marcos, qual é a diferença de um condomínio fechado a preço de custo e um condomínio fechado a preço fechado? Condomínio a preço de custo e condomínio a preço fechado. Qual é a grande diferença? O que é que caracteriza esse condomínio a preço de custo? Bom, antes de mais nada, para nós é uma satisfação grande estar aqui com o Paulo, né? E podem ter certeza que tudo que o Paulo perguntar, ele sabe bem a resposta, porque ele entende do negócio muito mais do que todos nós, muito mais do que eu e o Jean, né? Paulo, História, a grande rapaz. diferença entre Sim. as duas modalidades é a propriedade. A A propriedade? A propriedade propriedade de quê? Do imóvel ou do empreendimento? do empreendimento. Do empreendimento. Quando Quem é o dono do empreendimento? o dono do empreendimento numa obra a preço fechado é a É a construtora. construtora. A construtora é a dona do terreno, Certo? ela é a dona a gerência financeira É dela, dela.
os clientes fazem negócio diretamente com a construtora. Faz o negócio e espera o imóvel ser construído. Pronto, a construtora vende, é uma compra e venda. Compra e venda. A construtora vai vender a preço de mercado, o preço máximo que ela conseguir do mercado. Uhum, E aí o cliente faz negócio com a construtora uhum. e tem que confiar na construtora. Então, nesse caso aí do preço fechado, condomínio a preço fechado, que não é o nosso tema de hoje, é uma compra e venda onde um é o comprador e o outro é o vendedor. Exatamente, é Exatamente exatamente esse. E a preço de custo? A preço de custo, a propriedade é de um grupo de pessoas. Essa é a grande diferença. Ou seja, ok. Os a- donos do empreendimento, os donos do empreendimento são os clientes. então eles são chamados de quê? De clientes ou De de condôminos. condôminos? São Olha aí que chamados de legal. São condôminos. chamados de condôminos. A grande diferença que aí eu digo, né, é a segurança. Sim, É a questão da segurança. sim. Quando você compra um imóvel de uma construtora, Uhum, você tem que confiar que ela vai entregar o prédio, perfeito. né? Aham. Daí o cliente, né, a pessoa tem que se cercar de cuidados. Sim, nós vamos falar sobre né? esses cuidados todos. Vamos Todos, falar sobre né? isso, todos. No sistema de condomínio, é um mutirão, é um grupo de pessoas que se Uhum. reúnem com o único objetivo de construir algo. E quer dizer São que, por sócios, exemplo, né? são São sócios, são sócios, sócios, são sócios. são sócios. Boa observação. Ah, Aí o que que acontece? Por que que eu falo de segurança? Porque uma obra de condomínio não quebra, olha aí. ela não deixa de ser entregue. O que Já- pode acontecer é ah. um dos participantes não ter condições de acompanhar o grupo, não ter Sim. condições de pagamento, e aí essa pessoa vai ser substituída. Tá bom. Ó, até aqui tá ótimo, mas já deve estar gerando na cabeça do nosso espectador aí um monte de. Peraí, todo mundo vai cuidar desse empreendimento? É todo mundo mexendo na panela? Vamos já chegar nesse ponto, que não é assim, né? Não é assim. Mas, Jean, interessante isso que o Marcos colocou. Os condôminos, eles são os donos, né, do empreendimento, né? São Isso. condôminos, não é isso? Isso. Você teria mais alguma observação É. a colocar sobre essa caracterização? Nós estamos ainda na caracterização. Depois nós vamos no passo a passo do que é. Alguma outra coisa caracteriza o condomínio? É verdade que o condomínio não quebra? É verdade. E um dos pontos importantes de um condomínio a preço de custo De custo? é a transparência dos gastos, né? Isso é um ponto importantíssimo. Que a própria comissão, que existe uma comissão, se cria um grupo, né? Aham, Se fecha esse grupo com um percentual de vendas e se inicia as obras, sim, né? tá. A partir desse fechamento de grupo. E se cria uma comissão para acompanhar Pra essa fazer. transparência desses Tá, gastos. nós vamos já chegar nesse chega- passo a passo aí, todinho, mas é verdade, então, que nesse quesito segurança, porque, 100%. então vamos aqui logo, se porventura deu algum problema com a construtora, deu problema com a construtora, não estão gostando da construtora, o que é que o grupo faz? Troca. Troca a construtora? É fácil assim, mano? Fácil não é, fácil. não. É fácil, mas veja, não é bem assim, né? Nos contratos que a gente firma com o grupo, Com o grupo, existe lá as as cláusulas, cláusulas. negligências, né? Negligência. Irresponsabilidades. Não pode ser humor, Falta- né? Não é só falta- humor. Não, né? Falta de transparência. Falta de transparência, falta de engenheiro na obra, Uhum. falta de material na obra. Sim. Tem que ter um Falta de um motivo. planejamento. Falta de um planejamento. Tem que existir um motivo para que essa construtora Para seja substituída. que aquele contrato seja quebrado, não é isso? Exatamente. Porque ele não foi atendido em algum dos tópicos, né? Exatamente. Então vamos aqui pensar aqui nas figuras, então. Quem são as partes envolvidas aí num condomínio a preço de custo? Você tem, é uma construtora ou é uma incorporadora? Paulo, Por exemplo, você não é construtor, não, eu não sou construtor. você não é incorporador. Não sou incorporador. Qual é o seu papel dentro do condomínio a preço de custo? O meu papel é o comercial. Sou eu que formo as pessoas, sou eu que você junto que o mercado junta o imobiliário, sou eu Aham. que convido as pessoas, os investidores, sou eu que explico o O programa, o empreendimento. empreendimento, enfim. Uhum. E quando a gente fala de segurança, que é isso que o Jean disse, Ah, além da comissão, nos nossos casos, né? Sim. No caso dos empreendimentos que eu participo, uhum. tanto com a Shampoo Construções, com a Coigma e com outros que eu estou firmando contratos, se Deus quiser, Sim. o Alexandre da CCR Ah, e legal. Felipe Brasil da Fugibra. Sim, da Fugibra. Fugibra. Ah, Fugibra também é sócia da sócia de Digi vocês, Souza, né? sócia de Sócia de vocês. vocês também, No- não é? É, eu tô abrindo- Bitville. No Se Bitville, Deus quiser, eu estou abrindo com esses dois também. uma frente, legal. Além dessa comissão, a comissão é obrigação de lei.
Sim, não, a comissão nós vamos já chegar a nela, comissão até, porque o pessoal já Além- está pensando, que comissão é essa? O comprador ganha uma comissãozinha? Não, Não, é é outra comissão. Não, é uma gente. comissão de Comissão de- representantes que Pronto. representa o O grupo. condomínio. Ou seja, Vamos chegar nele. o Vamos chegar grupo nele. pode ser formado por 50, 100, 200 pessoas, Vamos mas deixar a existe uma comissão para depois. Eu quero saber, por enquanto, o seguinte: para um negócio desse nascer, quem são as partes envolvidas? Nasce como um condomínio fechado, a preço e custo? Bem, Nasce com, por exemplo, um desenvolvedor. Você poderia ser chamado, então, de um desenvolvedor. um desenvolvedor. Né? É. Primeiro vamos lá pro terreno, né? O terreno. A gente analisa os terrenos, vê a vocação dos terrenos, a Quem faz isso é iniciativa você. sou eu. Tá. A iniciativa a vocação do terreno, Sim. a gente estuda o melhor projeto Sim. que a gente acredita naquele terreno, desenvolve um projeto com o arquiteto, Uhum. vai para a viabilidade financeira Sim. e aí a gente começa a formar o condomínio. O Começa- condomínio tá. é formado pela incorporadora, pela Incorporadora. construtora, Construtora e incorporadora. Eu sempre Porque digo- tem que ser incorporado, né? tem que ser incorporado. Mas quem Nossos condomínios nós registramos incorporação. Pronto. Jean, quem é que incorpora? É a construtora ou é o próprio grupo de condôminos? A construtora. A construtora. Não, Ela- quem, não, é mas- No na matrícula tem que ser Paulo, incorporado. tem que Paulo, o incorporar. registro de incorporação, O ele registro de pode, incorporação. o registro de incorporação pode ser formado por qualquer pessoa. O incorporador pode ser qualquer pessoa. Ah, pode. Pode Pode ser ser a o- construtora. Pode ser a construtora, pode Hum. ser o construtor, né? O construtor. Pode ser o síndico do condomínio. O síndico né? do condomínio, tá certo. Pode ser um corretor de imóveis, pode ser um advogado. Ah. A figura do incorporador pode ser qualquer pessoa. E depois aí. No ele- nosso caso, Ah. quem incorpora é o dono da construtora. No caso, o Shampoo Aham. e o Giovanni da Coigma. E o Jorge, no nosso caso, no caso de vocês. é. No caso de Informa vocês também, é a E- própria construtora e que está à formar frente. um CNPJ, uma forma do grupo, né? isso, É. abre-se ou uma SPE sim. ou abre-se um condomínio Uhum. com abertura de conta em nome deles, em nome dos condôminos. Certo. Todo o dinheiro vai para essa conta aberta em nome do condomínio. Sim, Essa conta ela é gerida pela construtora sim. e fiscalizada pela comissão. Isso. E no nosso caso, nós Tá. exigimos que o grupo contrate 2 auditores. Um auditor Perfeito. técnico e um auditor É contábil. muita informação. Meu papel aqui é organizar Mas, isso bem direitinho. Paulo, viu? também, Eu até já pedi aqui para botar uma lousa aqui para poder ir Mas, escrevendo Paulo, para só ficar tudo claro. acrescentando, é importante que o terreno esteja no nome da empresa que foi criada Ah, pelos da condôminos. empresa que foi criada. Que O isso terreno é- ele vai isso é ficar no nome segurança. da empresa Isso. que foi criada. Que foi criado pelos condôminos. Tá, que os condôminos vão se agregando depois, né? Isso Isso. primeiro cria a empresa, não é isso? E É. depois os condôminos. Ou cria já tudo junto depois da Não, AGI? complementando o que o Jean está dizendo, o terreno ele tem que ficar numa fonte segura. Sim. Isso. Uma fonte segura, no Uhum. caso, por exemplo, a gente pode fazer uma operação Aham. de uma permuta imobiliária. Sim. Ou seja, o dono do terreno não vai receber em dinheiro, não vai haver a transferência de titularidade naquele momento. Sim. Ele vai receber o valor do terreno em imóveis, Imóveis. futuros. Então, o Inclusive terreno- no próprio empreendimento. Pronto, o terreno Uhum. continua no nome do proprietário. Apenas a gente se cerca de cuidados, por conta, Perfeito. pode haver falecimento, quando Isso, a gente abre um exatamente. SPE Eu- e bota a propriedade no nome do SPE, Perfeito. a SPE no nome do proprietário do terreno. Eu vou trazer aqui, vou fazer aqui um pequeno resumo, tá certo? Uma síntese aqui do que já foi falado até agora, porque eu gosto muito de explicar isso tudo direitinho, porque esse programa aqui é bem dizer uma aula, tá certo? A ideia, eu não sou o professor, não, eu trago professores aqui para ensinar sobre o tema, tá certo? Então vamos lá. O que nós estamos conversando aqui é de tudo o que acontece antes do empreendimento chegar até você. Tudo que é feito antes dele chegar até o cliente. Porque quando chega no cliente, um corretor de imóveis leva até o cliente uma oportunidade de investir, de comprar um condomínio a preço de custo, tem uma série de coisas que já foram feitas antes. Vamos lá. O Marcos já falou aqui do terreno. Tem um terreno. Um desenvolvedor, que pode ser, no caso, ele, a empresa dele, ou até mesmo a própria construtora, já diretamente, né, como a Dias de Souza, como Diagonal, como tantas outras, né, que tem aí, Isso. ela pega e faz o seguinte, faz um estudo de viabilidade, faz um projeto, não é um projeto ainda completo, mas ele já é um projeto, obviamente, que dentro do que a lei Com imagens. determina, com imagens, prepara essas imagens e tudo que é para poder as pessoas que chegarem, que forem chamadas, né, entenderem. Agora, Jean, tem uma coisa, tem que ter um preço. É. Preço de custo. Tem que ter um preço. Como é que você faz esse orçamento? Você que é engenheiro e você trabalha nisso.
para poder chegar e dizer, olha, o valor desse imóvel vai ser tanto. Como é que é isso? Daí depende. Se nós tivermos projetos mais detalhados, sai um orçamento mais detalhado. Certo. Quando você não tem um projeto mais detalhado, um projeto básico, Aham. você tem uma ideia de custos anteriores, indicadores que você tem de empreendimentos para não fugir tanto da realidade. Então é só uma previsão, mais ou Só menos? uma previsão. Opa, isso Só uma aqui é muito previsão. importante. Entendeu? Ah, Previsão. normalmente, então, digamos, Normalmente é uma previsão. é uma previsão. É uma previsão, porque você não É tem raro nesse, ter um projeto. nesse momento aí um projeto já totalmente detalhado, com acabamentos e tudo, então você faz uma previsão. Uma previsão. Então, quando um cliente receber de um corretor uma previsão de fluxo de pagamento, o preço que estará lá, a preço de custo, né, será um preço de custo, porque não tem o quê, Marcos? Ele não tem o risco da construtora, correto? Por que é que o preço, normalmente, do condomínio a preço de custo, ele é mais baixo do que o preço da incorporação, que a gente chama da incorporação, que é o preço fechado, né? O preço de quando eu vou comprar direto da construtora. Por quê? Tá. Antes de responder a sua pergunta, Paulo, quero só voltar à questão Volte, do terreno. volte. Claro, a gente não falou, nem eu, nem o Jean, que a gente, evidentemente, que antes de qualquer coisa, a gente vê se o terreno tá Desimpedido, se não tem tem alguma nenhum dívida, gravame, nada. enfim, tal. Então a gente se cerca de cuidados. Perfeito. A gente costuma dizer o seguinte, Paulo, o nosso cliente, o nosso condômino, nosso futuro condômino, ele Sim. não é obrigado a entender do nosso negócio. Ele está confiando em vocês. Nós é que temos que entender disso, certo? Perfeito. Bom, voltando à questão do orçamento, é o que o Jean disse. Para a gente ter um orçamento definitivo, detalhado, é necessário que se tenha todos os projetos na mão. Todos Sem são dúvida. todos. Projeto arquitetônico, elétrico, hidráulico, sanitário, cálculo estrutural, tudo. Tudo. Você tem que ter tudo. Isso demanda muito tempo. Tempo. Até porque também o projeto ele vai se alterando, a gente vai aperfeiçoando o projeto, tá certo? Então, pela nossa experiência, o que a gente tem? A gente tem condições de ter uma previsão de quanto vai custar o valor daquele empreendimento. E aí entra a experiência de vocês, A né? experiência e o cuidado. No nosso caso, por exemplo, Paulo, a gente sempre coloca uns Folga. 10 a 15% acima do valor que a gente acredita que vai acontecer. Para poder dar folga. Por conta disso, nos últimos 2 condomínios que nós entregamos, nós entregamos abaixo do orçamento. Sim. O Abelardo Pompeu, que foi o primeiro, nós Eu entregamos conheço. algo em torno de R$80 mil, sobrou R$80 mil para cada condômino. Devolveram o dinheiro. Devolvemos dinheiro para Olha cada aí, condômino. aí, gente. E no caso do Rebouças, foi um pouco mais. Nós É. devolvemos algo em torno de R$200 mil. Por conta do cuidado que a gente tem, da Vamos folga que a conversar gente tem do sobre isso orçamento. Transparência, né? Da transparência. Vamos conversar sobre isso também. Então, vejam só. Nós estamos aqui nessa etapa ainda. Quando chega lá, você tem uma previsão orçamentária, não é isso? Uma Isso. previsão orçamentária. Eu vejo muitas vezes também, para você entender, você olha lá, toda vida que chegarem para você, caro cliente aí, com uma tabela, normalmente tem lá o valor base em um mês que Mês normalmente é um mês anterior, bem anterior às vezes, àquele que está sendo tratado. Isso. O que é que isso, Jean, o que é que isso significa? Você está falando da adesão? Não, eu estou Não. falando lá que tem sempre lá no finalzinho das tabelas tem lá uma observação. A observação é preço com base no no INCC INCC. de No estado e tal. Entende? Ou Certo. seja, às vezes tem 6 meses de diferença. Nós estamos aqui abril de 2024, aí às vezes tem lá dezembro de 2023. Por quê? Essa é a data base do orçamento. Entendeu? Então, olha só, gente, é a data base do orçamento. do orçamento. Quer dizer, esse orçamento foi feito Exatamente em dezembro de 2023. Então, na cabeça do cliente, ele já deveria, sim, estar se preparando para que aquele valor ali que se refere a dezembro de 2023, Já vai ter um reajuste. ele tenha um reajustezinho. O que pode alterar esse valor aqui? Vamos lá. O que pode alterar esse valor? O projeto detalhado em si, é isso? Isso. Ou seja, o orçamento definitivo em si. É por isso que você bota folga. É por isso que eu boto folga. Eu boto folga porque Porque nós tem uma vamos correção? conviver.
Não é somente por isso, Paulo. Nós vamos ter um prazo, um edifício não se constrói da noite para o dia. Não. São 3 anos. Isso né? de execução, Geralmente né? 36 meses. Por exemplo, nós estamos De com uma obra. execução. Nós estamos com uma obra na Beira-Mar, Uhum. 50 pavimentos praticamente, Sim, que o prazo de obra são 5 anos. 5 anos. Então, muita coisa pode acontecer. Sem né? dúvida. Daqui para lá. Uhum. Outra, eu não tenho um orçamento detalhado, definitivo. Eu posso partir de um erro já, de um erro de orçamento. Por conta disso, por conta desse descuido, eu já boto, para não atrapalhar a minha Sim. relação com o meu condomínio, eu já boto uma folga prevendo qualquer ou erro ou oscilação. Perfeitamente. Tá claro isso aqui. E qualquer, também acrescentando, qualquer alteração, você sendo transparente com a comissão, Sim. isso é importante. Ó, né? gente, Eles vão entender, né? Coisas do tipo. Você vai começar uma obra, começa a escavar, encontra uma rocha. Pronto, Exato. pronto. Encontrou uma rocha. E agora, como é que eu... A fundação já é outra. Profundidade de estacas, você não tem como determinar que vai definir. ser 10 metros, 12 metros, nós temos uma média que vai ser. Então, mas que na hora da execução que nós vamos saber. Então, aí eu pergunto, isso não representa para quem está comprando um risco muito alto? Não, o risco se eu coloco um orçamento irresponsável, se eu Irresponsável. coloco um valor menor. Paulo, você tem sempre que trabalhar com folga. Se você tem um compromisso com a hora marcada, chega Chegue meia hora Tá antes. É. Né? Então é mais ou Chegou. menos a mesma coisa. Você tem que trabalhar com folga. Trabalhando com folga, é por isso que a gente terminou os últimos 2 condomínios No caso nossos, de nós vocês, né? terminamos abaixo do orçamento. Entendeu? Perfeito, É perfeito. por conta desse cuidado. O que nós estamos conversando aqui é sobre o que acontece antes do empreendimento chegar à sua mesa, né? Do projeto chegar à sua mesa, da oportunidade de chegar à sua mesa. Eu acho que basicamente a gente já cumpriu tudo, né? Porque já tem planta, já tem perspectiva, já tem orçamento. Ah, a parte de documentação. Nesse momento aí, o que é que, quando chega à mesa do comprador, né, do eventual comprador, o que é que já deveria estar resolvido em termos de documentação, na opinião de vocês aí? Hã? Primeira coisa, a documentação é a do terreno. Do terreno. Você olha toda a documentação do terreno. Uhum. Você tem que dar entrada no projeto. O projeto tem que estar aprovado. Projeto tem que alvará- estar aprovado. E alvará de construção na mão. Olha só, gente. Nossa, pelo amor de Deus. A partir desse Eu vou momento. botar uma sirene agora aqui no programa para toda vez que acontecesse uma informação super. Quer dizer que o projeto ele já precisa estar aprovado. Claro. Pelo menos o projeto básico, né? Claro, claro. Básico. Porque você não pode Eu lançar. não posso convidar, porque primeiro, a gente só pode lançar quando nós estamos com o registro de corporação na mão. Lançar mesmo, né? Lançar. Promover e tal. Exatamente. Por Até enquanto, então, a gente só faz reserva. mostrar Só faz pro mercado, convite. Mostrar para o mercado. Tem né? que Mostrar. estar com a corporação. Eu não posso lançar, o que eu posso fazer é reservas. Eu posso dizer que eu estou com um projeto Olha, em nós estamos com andamento. intenção de fazer isso. tudo e Convida tal. pessoas. Convida. É um convite. O projeto, eu não tenho um preço definido ainda, eu não tenho nada definido, eu só posso lançar, só posso comercializar Perfeito. com o RI. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Jean, você que é responsável lá por tocar essa questão da aprovação, não é isso? É, aprovação. Então você só libera para que comece a conversar com pessoas sobre isso, sem ser lançado ainda, depois que o Se projeto tiver aprovado com as licenças todas com aprovadas. as licenças aprovadas. E nessa questão, quem é que cuida de terreno lá? Se o terreno tiver algum problema, isso, aquilo, é você também? É, nosso setor lá de projeto. É o setor de projeto também Não, que o setor toca. jurídico, né? É o setor junto jurídico. com o jurídico, né? Agora a pergunta que não quer calar. Tem condomínio fechado que chega ao mercado, sem o terreno estar resolvido, 2, sem o projeto estar aprovado? Tem. Tem. Pior que tem. Pior que tem. Infelizmente, Infelizmente tem. E é isso que acaba prejudicando e A gente que trabalha direito. que trabalha direito. É, a gente que... E lembrando só aqui para acrescentar, em relação ao orçamento, no contrato de compra e venda lá com o cliente, vem De adesão, na verdade. de contrato de adesão, adesão, vem né? o valor do orçamento. Tá lá especificado discrimi- como ele foi Exatamente. construído. Então tem como Exatamente. você Como o saber orçamento foi ali construído, né? Elaborado. se às vezes você compra um imóvel tão barato que você acha estranho. Tem como saber. Ó, né? o meu negócio aqui é defender o cliente, que é o nossa audiência O aqui. nosso, né? o nosso Eu também. não tenho dúvida. E aqui eu tenho que fazer as perguntas chatas. Perfeitamente. Quer dizer, então, que a recomendação que vocês estão dando aqui é
Olha lá. Cliente, quando chegar para você uma oportunidade de condomínio fechado, condomínio a preço de custo, vou tirar esse termo fechado, que a gente usava muito condomínio fechado, de condomínio no regime de preço e custo, você, cliente, tem que fazer 2 perguntas. A princípio, 2 perguntas. Número 1, o terreno já está resolvido? Perfeito. Perfeito. Número 2, o projeto já está aprovado? Exatamente. Exatamente. Vocês endossam isso, então? É isso que tem Exatamente. que acontecer? Exatamente. Já pagou o encontro, o episódio. Perfeito, mas vamos seguir. Vamos aqui em frente. Eventualmente, a unificação desse terreno, porque às vezes são 2, 3, 4 Sim, casas. sim. Em que momento é que ela precisaria acontecer? Depois que o grupo está formado ou antes do grupo estar formado? Eu acho que concomitantemente. Concomitantemente? Isso. Eu acho que a partir do momento que uma construtora fecha a operação, Sim, lógico, já se cercou de todos os cuidados, com a documentação, com o terreno, com tudo, sim. ele tem que tratar logo da unificação das Da unificação matrículas. dessas Sim, matrículas. sim, Porque sim. se deixar isso para depois. Não. Você tem que tratar aí imediatamente. Porque eu já ouvi falar. Até porque com a incorporação já tem que estar. Eu já ouvi Já tem que falar. estar Assim, tudo unificado. Viu, Paulo? eu já ouvi falar. Com a incorporação já tem que estar todo unificado. Já tem que A estar unificado. incorporação, como é que incorpora, né? É. Não? Eu já ouvi falar assim, terminou ali o condomínio tal. Aí o pessoal pergunta, mas tem documento? Como assim? Isso é amor da Você já terminou? Paulo, eu acho assim, sabe? Que eu acho que esse episódio ficou para trás. Ficou? Você acha que sim? Isso é passado. Eu acho passado. eu acho que ficou para trás, sabe? Não tem mais esse tipo de coisa. Não, eu acho que as construtoras nas quais trabalham com condomínio, eu acho que elas já tomaram Terminou o empreendimento, tira a a matrícula, documentação, tá matrícula perfeita. individualizada, documentação,zinha já liberada, Tá. paga-se todas as taxas, faz a verbação da construção. É. Perfeito. Vamos em frente, então. Muito bem. Aí eu sou um cliente, aí gostei do empreendimento. Rapaz, achei legal. Vi ali o fluxo, porque eu tenho um fluxo que não é nem de pagamento, é um fluxo de desembolso, né? Porque eu não estou comprando, então eu não estou pagando, eu estou aportando. Não é isso? Não é isso? Isso, exatamente. Eu sou um sócio do negócio, eu sou o cliente, vou fazer o papel de cliente aqui agora. E aí, então, eu já vi e disse, rapaz, deu direitinho aqui. Basicamente, como é que é esse fluxo? Vamos falar um pouquinho desse fluxo. Porque tem muito cliente que eu vejo, né, no meu dia a dia, que não entende direito aquilo ali. Basicamente é o seguinte, tem uma primeira parte que não é de obra e tem uma segunda parte que é de obra. É isso? Basicamente é isso? O fluxo se divide assim? Vamos lá. Ah, Eu já entreguei, acho que mais de 40 edifícios no sistema de condomínio, né? conhece pouco. Conhece pouco. Também Nós começou temos- a trabalhar em 1912, então pronto. Nós nos nossos contratos, certo? Nós fazemos 2 contratos, o contrato de adesão e o contrato de construção. No contrato de adesão, Tem 2 contratos. isso. No contrato de adesão, Eu estou entrando você está entrando, na SPE, você no está grupo, entrando no negócio, no né? negócio. Então, com a gente você faz 2 contratos. Contrato de É assim adesão, também lá, já? Isso. Mesma coisa. no contrato de adesão, cita lá todas as responsabilidades que nós estamos assumindo com o cliente a partir de então. Certo. Então, no contrato de adesão, ele paga todas as despesas que não sejam obra. Que despesas são essas? Projeto arquitetônico, Uhum. elétrico, hidráulico, sanitário, cálculo estrutural, marketing, honorário de advogado, comercialização, Comissão de corretor. comissão de Comissão de corretor. corretor. É Tá na pago aí adesão. também. Tá tudo na Terreno. adesão. Terreno, sim ou não? Às vezes sim, às Não, vezes não. o terreno pode ser. Depende Depende de como foi feito o negócio. é. Se o terreno foi comprado e o dono do terreno está vendendo para o condomínio o terreno, então ele paga aí nesse momento, é isso? No nosso caso, a gente abre cotas de terreno. Ah, tá bom. A gente, no caso, a gente junta com uma adesão. Né, Tá, pra ficar tá, um nome entendi. só, mas As às cotas vezes de- separa. As cotas de terreno é você chama os investidores só para comprar o terreno. Isso. Faz um E aí, parcelamento. esse terreno ele vai ser permutado com esses investidores Isso. e eles vão Exatamente. receber Isso. unidades dentro da obra. Aí É depois isso? tem um contrato de obra. Aí tem outro contrato. Quando eu Obra. falei que eu já formei mais de 40, né? Aham. Já entreguei mais de 40 empreendimentos. É para dizer o seguinte: nenhum contrato é rigorosamente igual ao outro. Isso é Ou seja, o verdade. plano não é engessado.
entendeu? Uhum. O Jean pode pagar de uma forma e você, Paulo, pode pagar de outra forma. Certo. O que eu preciso ter é um equilíbrio, Uhum. porque é com o dinheiro de vocês que eu vou construir o empreendimento. Uhum. Não é o dinheiro não vem da incorporadora, o dinheiro não vem da construtora. Vem do O condomínio, dinheiro Vem vem do dos condomínio. dos condôminos. condôminos. Então eu preciso ter um equilíbrio, Perfeito. mas nada engessado. Toda Sim. tabela que os clientes recebem dos corretores, aquilo ali nada é engessado. Ele pode fazer seu próprio plano, ele pode alterar o próprio No plano. caso de vocês, já pode alterar o Pode plano? alterar o plano. Mas Ah, isso dá tem que- adesão. Não, na adesão e na construção. Na construção Na também? construção Pode ser também. nos balões, né? Balões Ah, que você faz pode- anuais, entendeu? Nenhum é igual ao outro. O que eu preciso ter é um equilíbrio. Eu não posso, por exemplo, uma pessoa pagar 20% no primeiro ano, 20% no segundo ano e no Aham. último ano pagar o resto. Até porque tá. atrapalha Não, o você fluxo. quer- Atrapalha tá. o fluxo. Fluxo da Regularidade, obra, ó, né? regularidade. Eu preciso de uma regularidade. Regularidade, porque aquilo tudo vai para um Perfeito. caixa comum, não é isso? Até porque esse fluxo tem que bater com o fluxo das O fases da fluxo- obra. o fluxo, é por isso que é o cronograma físico E e financeiro. financeiro. É. As duas Tem que coisas. casar, É o físico da obra e o financeiro para aportar e Isso. para dar suporte a isso aí. Né? Exatamente. Porque pô, senão se houvesse descasamento, a obra fica parada esperando o dinheiro entrar. Exatamente. Aí não pode. É. Aí é falta de planejamento. Falta de Isso é tu que faz. exato. Essa é a tua responsabilidade, fazer Isso o aí que é cronograma. exatamente. É porque isso? E isso é apresentado para os condôminos. Isso. Exatamente. Como vai ser todo esse processo? A gente dá um modelo, né? A Uhum. gente dá um modelo a ser seguido. Muitos deles aceitam exatamente Então, vamos lá. aquilo. Mas Eu entrei, gostei, não posso já assinar o contrato, só faço uma reserva, é isso? se você não tem registro de corporação, Faço você só só faz uma a sua reserva. Faço a reserva. É a intenção, o interesse que você está demonstrando para mim Perfeito. que você tem interesse em participar daquele condomínio. Aí o que é que eu faço? Pronto, já começa a cobrar ou eu tenho que esperar alguma coisa? Eu tenho que ficar esperando. Esperar o grupo fechar? É isso? Isso. Às vezes isso pode demorar quanto tempo? Paula, eu acho Ah. que com o Jean acontece a mesma coisa. Ah, Isso serve para o Brasil inteiro. sim. Se você formar 60% do grupo que Exatamente. vai bancar a obra, amigo, pode começar Pode a obra. começar. Por um motivo simples. Aham. Se 60% acreditaram no empreendimento sem resto iniciar a vai vir. obra, 40% quando a obra começar e Quando mês vai que vir. vem. Então tranquilo. quer dizer que não precisa vender a totalidade das Não, unidades, Não, Jean? para iniciar Não a precisa. obra, não. Com quantos por cento vocês começam A obras lá? gente começa, dependendo do padrão do empreendimento, de 50% a 60%. De 50% a 60%. Quer dizer que se eu tiver 20 unidades e tiver 12 condôminos já dentro com a reserva feita, você chama esses condôminos. É isso? Chama. Bora para A cima. Assembleia. E chama para quê? Para fazer o quê, em primeiro lugar? Essa A assembleia. assembleia. O que é essa assembleia aí? É Explica o o que é essa. fechamento do grupo, aí onde se tem uma assembleia, né, Ah. para informar início de obra, informar tudo, Alinhar todo mundo. alinhar todo mundo. Fazer É a esse Assembleia alinhamento. de Abertura De do abertura condomínio. do condomínio. É Que isso até aí que então não chamam. existe condomínio. É isso aí que chamam de AGI? AGE. 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 Assembleia Geral, Assembleia Geral Já- AG. Não, Assembleia é Geral. de instalação ou de... É instalação do condomínio. Instalação. Assembleia Geral de Instalação do condomínio. Então Porque, é AGI mesmo. AGI. É AGI, pô, né? porque até então não existe condomínio. Existe só uma intenção de todos nós de fazer um condomínio. E se é condomínio, é assembleia. É Tá assembleia, certo, assembleia. é. Então faz-se assembleia. O que é feito nessa assembleia? Nessa Assembleia É definido o quê? Não. É criado o quê? Ah, Nessa porque- Assembleia, em primeira coisa, É porque eu apresentar. fico imaginando 50 pessoas falando. Não, essa Assembleia, inicialmente, a gente vai apresentar o corpo técnico da construtora. Uhum. Geralmente se apresentam pessoas que eles não conheceram, porque no início eles só conhecem a mim, É o no comercial. caso, Só o que é o comercial. comercial, né? Uhum. E todo fechamento de negócio eu trago o incorporador, o dono da construtora, para participar. Apresenta a construtora. Até porque ele tem- O dono da construtora tem que estar lá. o- Pênalti tem que ser o presidente do clube. Exatamente. É isso? Então é ele que assina os contratos, junto comigo. Eu Aham. também assino os contratos. Certo. Entendeu? Certo. Nessa assembleia, a gente apresenta o corpo técnico da empresa Uhum. todinha e geralmente o engenheiro da Engenheiro obra, da o futuro obra. engenheiro da obra, né? Que pode ser alterado. Se a gente baixar por bem, a gente pode alterar o engenheiro. E aí, nessa assembleia, todos vão se conhecer. Eu apresento a todas as pessoas, umas com as outras. Certo. Muitas são amigas de todo mundo. A gente mora numa cidade, uma metrópole, mas é uma cidade pequena ao Sim, mesmo tempo. Todo é. mundo conhece todo mundo, né? Uhum. Então, a partir daí, a gente forma a comissão de representantes
que vai representar o condomínio. Ah, então Isso. nesse instante é eleita uma comissão. Exatamente. É uma comissão que vai fazer a interlocução com a construtora. Exatamente. É isso? Essa comissão tem que Entre os ser no proprietários. mínimo 3 pessoas. No mínimo 3 pessoas. Mas essa também já é a comissão financeira, Jean? Não, ela Não. é a comissão que fica, ela é responsável para ter esse link entre a construtora Ah. e os clientes. E no caso da financeira, é outra? Não, não. Pode ser a mesma? Vamos lá. A comissão Ah, é ela que aprova, ela que reprova, é? ela que contesta. A comissão são os olhos dos condôminos na Uma coisa bem obra. prática. O dinheiro chegou, esse dinheiro vai para a conta. Qual conta? Da construtora? Não, Para a não, conta do condomínio. do condomínio. Condomínio. É aberto um condomínio. Isso. Quem é que assina cheque? Não tem mais cheque. Mas quem é que aprova o pagamento? A No nosso comissão. caso, a construtora. É a construtora. Nossa, a construtora e a comissão. Ah, no caso de vocês, a construtora e a comissão. É, os dois. No nosso caso, não. No Não? nosso caso, a gente Porque- não, por uma questão de praticidade. praticidade. Ok. A gente não É, no- pode no- depender da comissão, Esse tipo nada de coisa. contra, entendeu? Não, Não. Mas, por exemplo, no nosso caso, a gente exige 2 auditores, como eu disse anteriormente. A gente exige principalmente o auditor contábil. Sim. É ele que fiscaliza tudo que está acontecendo. Esses na auditores obra. não são condôminos, não. Né? Não, não são. são. São pessoas de fora. São os contratados. São contratadas. contratadas por eles. É, o Aí, negócio, mas é, aí o depende negócio é também bem vigiado, É, né? Bem a vigiado. fase né? da Como- obra também. Uhum. A gente determinou dias da semana para a comissão aprovar os pagamentos. Sim. Ah, Entendeu? ela Pra aprova os pagamentos e vocês executam os pagamentos. Isso. É isso? Entendeu? Agora, Tá. como tudo, quando qualquer serviço que nós fecharmos, Todos esses detalhes, então, são esclarecidos nessa Assembleia, é isso? São esclarecidos nessa não, Assembleia. Ou seja, como é que vai ser a dinâmica do desenvolvimento desse negócio, não é isso? Isso. Então, reuniões mensais, né? Começa você a ter reuniões mensais com a comissão, onde uhum, você vai mostrando tudo sobre a obra. perfeito. Caixa, evolução da obra, o orçamento como está, os projetos, o desenvolvimento dos projetos executivos. Uhum. Tem, inclusive, decisões que precisam ser tomadas sobre o empreendimento? Não, não. Ah, As na- decisões, na- não, não. as decisões que precisam ser tomadas sobre o empreendimento Ah, são tratadas com a comissão. É por é isso com a comissão, não com a é? Não é, comissão. não é na Assembleia. É por isso que na Assembleia, na escolha da comissão, Hum, por exemplo, lá no meu caso, eu conheço todos. Então eu sei quem são os engenheiros civis, Ah, tá bom. arquitetos, É bom que tenha sempre É. essa advogados, representatividade, né? né? Que tem um contadores. engenheiro, que tem um Isso, arquiteto, que tem um advogado, que então- entenda do porque negócio. aí a pessoa vai entender. Aí a pessoa, vai quando poder vai comprar representar também bem. um Ah. imóvel desse, ela vê o histórico da construtora também. né? Sim. Quem é a Já construtora? conhece, né? Isso é Entendeu? importante. Você tocou agora, Jean, num ponto importante. Eita, eu sabia, não ia dar tempo. Não ia dar tempo. Vai ter a sessão 2. Mas vamos lá. Quando eu estou tomando essa decisão de entrar nesse condomínio, de aderir, porque é adesão, né? Aderir, não é de comprar, Isso, é de aderir É, ao sim. condomínio. O termo é esse. Que atenções eu deveria ter como cliente, tá certo? Por exemplo, é recomendado que eu vá ver outros empreendimentos que a construtora já fez no mesmo regime de Claro. preço e custo? É fundamental. Fundamental. É fundamental que não apenas Que vá eu tenho olhar. eu vou lá olhar e o que eu tenho que observar? Não, Paulo, é fundamental não apenas que vá olhar, Ah. mas sobretudo que conversem com os Com clientes, clientes que compradores, Compraram. compraram sabe? Os clientes passados da construtora. Uhum. Eu sugiro assim, no nosso caso, vá nos nossos condomínios que nós entregamos e tente conversar com alguém, com algum Sim. proprietário de lá, Uhum. entendeu? Certo. Eu não posso indicar, porque eu posso indicar um amigo, uma pessoa muito, muito simpática a mim. Uhum. Então eu não posso indicar, conversa com o fulano de tal lá do condomínio, que ele está te esperando para dar o testemunho dele. Eu não posso fazer isso. Certo. Ele tem que encontrar uma pessoa erma lá Naturalmente, né? naturalmente, entendeu? Aham. Então, Tá. vá nos nossos empreendimentos, vê o nosso padrão de acabamento. Padrão de E acabamento. conversem com as E o pessoas. famoso boca a boca, né? O famoso boca a boca. É, porque o que pode, por exemplo, pode ter acontecido? Vamos falar aqui de algumas coisas que devem ser a atenção do cliente. Furos de orçamento, por exemplo. Eventualmente pode acontecer. Sim, claro. E Mas- eles podem ser por negligência ou podem ser por circunstâncias adversas que aconteceram, Sim, não é isso? sim. E, quer dizer, o fato de ter dado um furo no orçamento não necessariamente significa dizer que a construtora seja responsável. Não. Não. Comunicar logo é importante. Tá. E me dá exemplos técnicos de eventuais furos de orçamento que pode acontecer. Gente, um deles é fundação.
Fundação. Fundação. Fundação é um Que bichinho, é né? um bichinho, porque como a gente nasce de um projeto básico, Ah, ainda é muito novo ainda o que é que vai acontecer na fundação. Nós Sim. temos sondagens uhum, e a gente parte para projetos executivos depois, né? aham. Você Nós só fez temos- sondagens. Com a sondagem a gente tem uma média de Ó, que vai ser aquela Vamos profundidade. precisar reforçar, porque Entendeu? a gente achava que era um solo, o solo é outro, e vamos ter que fazer uma estrutura mais Isso, robusta. né? Variações de mercado, de material, um aço, um concreto, isso aí pode variar que você não consegue. Eu fico imaginando Entendeu? como é que não foi como é que foi na pandemia. Vixe, aí a Não, todo mundo pandemia. parou, Paulo. Aí, Eu acho que todo mundo parou, os preços Os dispararam. preços Parar. dispararam, É, pois é. né? Nós temos um condomínio que nós Uma lançamos na loucura. véspera de da pandemia, chamado Monte Roraima. Sim, conheço. Paramos Conheço. tudo, paramos tudo, paramos tanto a formação, paramos tudo, Tudo. tudo, tudo. Porque Depois da pandemia, nós ainda continuamos com o pé no freio, esperando os Descer a preços, poeira. Isso. descer a poeira, Uhum. para continuar a formar o grupo. Você tinha algum condomínio já em execução Ave nessa época da Maria. pandemia? Não, a gente estava terminando. Estava terminando, Não, né? não. Nem condomínio, não. A gente tinha incorporação. Sim, tá. É Porque nós trabalhamos das duas formas. Né? Lógico, lógico. Porque eu imagino que realmente deve ter sido um caos. É. Né? Mas O aço eu acho, Paulo, disparando. você sendo transparente com o seu cliente, Aham, eu acho que ele vai entender dessa Sim. variação, né? tá. Não tem Paulo, ó, como. só complementando a variação, Uhum. só para você ter uma ideia. Você vai pintar a sua casa. Certo. O pintor vai É. cobrar mão de obra. Sim. E chega para você e diz: eu quero 3 latas de tinta, tantas massas, lixas e Isso. tudo mais. Eu garanto que no finalzinho ele ainda vai pedir um galãozinho daquilo, uma lixazinha, porque não foi suficiente. Aham, Isso é uma pintura de uma casa, de um apartamento. Aham. Imagina então na construção de um prédio. Aham. Então você tem que ter responsabilidade naquilo que você orça, naquilo que Aham. o preço que você lança para o seu cliente. Mesmo assim, quando termina tudo, passa a régua, faz a conta, ele fica mais barato. Tem que ficar mais barato. Ele ficar. tem que ficar mais barato. É uns A diferença aí é Você algo acha em que é torno de 30%. 30%. 30%? Paulo, toda vida que chega um Se terreno. fosse 1 milhão, daí ia sair para mim por 700 mil. 700 mil. 700. Paulo, toda vida que chega um terreno, É interessante. tanto para eu analisar ou para o Jean, quando a gente joga na planilha financeira, aquele resultado, o valor que sai para o meu condômino, ele Uhum. tem que ser mais barato 30% do que ele compraria de uma Já tem que incorporadora. partir desse jeito. 30%. Uhum. Tem que ser mais barato. Vocês que já participaram, né, e que participam de assembleias, de desenvolvimento desses empreendimentos, dessa relação que a gente sempre ouve falar que muitas vezes é uma relação tensa porque tem cabeça de todo jeito, né? Tem. Assim, outra coisa, as reuniões mensais, elas são com toda a assembleia? Não, não. São sempre Só com... com a comissão. E eventualmente pode ser que a comissão convoque a assembleia para tomar alguma decisão que Se seja... houver algum extra. Se houver aportes, Ou um mexeu extra, em dinheiro, tem que chamar... Não, No só caso, complementando o Ah. Jean, não apenas dinheiro, certo? Ah. Qualquer decisão que. Isso, que vai Ó, nós vamos mexer. ter que mudar essa Vai fachada. mexer É. no projeto. Vamos mexer o projeto. Vamos ter que tirar esse subsolo daqui, botar acolá, a Isso. entrada vai ser ali, não sei o que, não sei o que. O que alterar o projeto. Que alterar o O que projeto? alterar o projeto. Chama todo mundo. Chama todo mundo para todo mundo referendar. Pra todo Vocês mundo deviam, aceitar. Até deviam filmar essas até reuniões porque, para Paulo, virar o Netflix. Até Ia dar um porque, filme de até Netflix. porque, Paulo, daqui. só acrescentando aí do início, existe um memorial descritivo do empreendimento. Perfeito, bem É lembrado. Sim. bem importante que a pessoa leia o que é que vai ser o seu revestimento, suas louças, seus Sim. metais, que vai junto com o contrato Eu de tenho memorial. visto assim ser comum, principalmente nesses de alto padrão mesmo, 300, 350, 400, que não tem mais os acabamentos internos das Aí unidades, né? depende de cada construtora. Aí, Depende de cada construtor. Como é que vocês trabalham? Não, a gente não segue essa Também a gente não norma, segue, né? não. Ah, Por um motivo simples, Paulo. Se hum, eu entrego o prédio e não está embutido o acabamento, sim, né? A gente corre o risco de todo mundo fazer num determinado momento e 2 ou 3 deixarem para mais tarde. As pessoas vão se mudar, sim, felizes da vida. Aí depois são 3 que ainda vão fazer.
Aí vem com quebradeira, Nossa. com sujeira, com pessoas alheias ao condomínio. Ou seja, ainda vem construção civil Ainda vem mesmo. construção civil e depois você está morando, tá Depois você entendendo? tá Então, no morando. nosso caso, não. No nosso caso, a olha, gente olha entrega que detalhe todo pronto. interessante, rapaz. O cliente pode alterar. Ah, Ele tá. pode personalizar seu... Mas seu- essa execução tem que ser dentro do período de obra. Sim, tem que Período ser de- dentro do período de obra. Gente, muito interessante isso aí. Eu nunca tinha Com olhado. prazos. Eu quero mais Com coisas. prazos Sempre e- isso tem Eu quero, nós só prazos temos pra- 10 É. minutos, eu quero mais coisas desse tipo, assim. Recomendações, porque já vem da experiência de vocês, tá entendendo? Esse tipo de coisa. E que você diz, pronto, vocês vão recomendar um primo de vocês que está comprando condomínio fechado lá em Brasília, ou lá em São Paulo, tá certo? Primo, olha isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que mais, além disso? Além do que... Coisas que vocês estão lembrando, assim, que vocês lembrem. Vamos lá. Paulo, Ah. um determinado amigo, certo? Sim. Que eu não vou citar o nome. Não, cite e nem não, o pelo nome amor de da Deus, pode dar construtora. BO. Ah. Liga para mim, isso Sim. tem uns 6 anos. Certo. E diz, Marcos, eu tô com vontade de entrar no condomínio da construtora tal, Uhum. que você conhece demais, né? Fale não. Então eu quero saber de você ou se você tem algo contra. Eu digo, eu não tenho nada contra o projeto Sim. e o padrão de acabamento que eles trabalham são maravilhosos. Uhum. O que você tem que atentar são duas coisas: Sim. documentação Opa. e orçamento, Sim. que é o ponto nevrálgico. Uhum. Documentação nesse empreendimento, eu fico tranquilo porque o dono do terreno eu conheço. Mas estouro de orçamento, Paulo. Estouro de orçamento. Estouro de orçamento. A construtora tem que, o Como é cliente que se- tem que se preocupar no histórico da Se construtora. ela O que já que a tem construtora- essa... se ela já tem essa prática. essa prática de estouro de orçamento. Me diga uma coisa, afinal de contas, vamos lá. Eu vou fazer perguntas aqui bem, às vezes, Pode fazer, digamos que, eu não vou Chatas. chamar de chatas, É. inconveniente. Aí, de repente, o cliente pensa assim, e vocês, de repente, não podem desviar dinheiro aí da gente, não? Não. O quanto é que a construtora Não tem. ganha? Quanto... A construtora não trabalha de graça. É uma taxa É. de administração. É uma- Ela é uma prestadora de serviço. Ela é uma prestadora de serviço É e ela uma taxa ganha em de cima de o quê? De taxa? Taxa de administração. Taxa de administração. Que varia aí em torno de Ah, quanto aí? Vai de quanto a quanto? 15 a 15 a 18. 18%. De 15% a 18%, É. então. O que está incluído nesse custo? O engenheiro, por exemplo, é pago por quem? O engenheiro da obra? Pelo condomínio. Pelo condomínio. condomínio. Isso. Então, embutido aí, ou seja, nesse custo aí de 15% a 18%, o quê? Tudo que é gasto na obra. Não. Eu digo o seguinte: É o gerenciamento da gerenciamento obra. da É obra. a gestão. É a responsabilidade da é obra. a gestão da obra. É a então. gestão da obra. Tá certo. É. É a gestão da obra. E esse cálculo é feito em cima de tudo que é gasto na obra. Tudo que é Exatamente. gasto da obra. Então, se gastar mais, vocês vão ganhar mais. Mas Isso. é por isso que no nosso caso a E gente se não... estourar 20%? Não, aí tem no contrato Ah, que a partir de um percentual, depende de cada empresa, sim. que a partir daquele percentual ele não ganharia mais Não ganharia mais sobre o que está sobrando. Isso. Sobre... Hã? Isso. Depende de o cada custo da empresa. obra foi 10 milhões. 10 milhões. A gente às vezes bota uma variação de 10% acima do 10%. Então, disso, 10% podia chegar até 11 milhões. Mas está dando 12 no final. Então você não ganha sobre o 10% sobre esse 1 que está passando Exato. Exato. do limite. É É isso? isso. Basicamente Isso é é isso. a prática. No nosso caso, a gente não recebe a nossa taxa de administração, no nosso caso, Ah, nos condomínios que eu Sim. atuo. Eu não recebo a administração sobre a despesa do mês. A nossa taxa de administração é a mais em conta de Fortaleza. É? A gente cobra 10% de taxa de administração vale, meu Deus. em números de apartamento. A Ah, gente então você recebe recebe em em obra. apartamento, recebe em obra. Você recebe em obra. São 30 apartamentos, eu recebo 3 Três. apartamentos. Então Ah, eu não tenho. interessante. Com isso a gente mostra transparência mas é e nós legal. não temos É interesse. diferente, é um sistema É, um diferente. sistema diferente Ah. que é seguro Me tanto diga uma quanto do coisa. Jean. Como é que acontece aí na hora que chega um e diz, gente, vamos aqui fazer um esforço adicional para a gente poder acelerar a obra, para a gente receber esse projeto aqui em menos esse empreendimento em menos tempo. Aí começa esse burburinho, esse movimento. Tem 30 condôminos, 29 condôminos disseram, nós temos condições de aportar mais. Vamos aportar mais. Mas um disse, gente, eu não tenho. Então não tem negócio. Tem que ser unanimidade. Tem que É ser unanimidade. Tem que ser unanimidade. Não dá para acelerar. Não. Não dá, por exemplo, para. Gente, vamos mudar essa fachada aqui de tanto para tanto, para não sei Não, o quê. aí- Se um disser, eu não tenho como pagar Não, mais, é, Não, acaba. Ou seja, acaba. calma. No nosso caso, sim. Tudo é convenção, Paulo. Não Tudo é- existe uma lei que obrigue ou que determine certo. você É apagar o que é o estava bom diferente senso, do que é o foi, bom do senso. que foi Se eu acordado. fecho um contrato contigo
para te entregar o teu apartamento com aquele padrão de acabamento, Sim. com aquele preço, Tem que ser isso. tem que ser isso. Se o grupo quer melhorar e você não pode, eu tenho que assumir. Ou eu assumo a sua parte Sim. para favorecer o grupo, Aham. certo? Uhum. Eu assumo. Você não tem condições, Paulo, eu vou melhorar o seu apartamento. Aham. Eu combinei uma coisa com você, mas E vou deixa que melhorar o esse custo seu. extra é meu. Eu banco em prol de todo mundo. Uhum. Aí eu acho que a construtora tem que ter capital para esse certo tipo de coisa, sabe? Para, por exemplo, não formou o grupo todo e já comecei a obra. Ah. Aí eu não formei o Já grupo todo. aconteceu, assim... Já aconteceu. No nosso caso, Não, já aconteceu, por exemplo, dos 29 chegarem e dizer assim, gente, vamos fazer o seguinte, vamos botar um pouquinho a mais aqui, depois ele paga pra gente? Paulo, é complicado. não? É complicado, é difícil? É complicado É. 29 fazerem isso, sabe? Tá bom, tá. Me diga uma coisa, áreas comuns, por exemplo, áreas comuns, precisa fazer um enxoval daquilo ali todinho, precisa mobiliar a área comum toda, equipar a área comum toda, isso normalmente já está dentro do preço, quando é largado, na largada lá, aquele preço que chegou para mim na hora que o corretor estava na minha frente, já está embutido isso, já está incluído isso ou não? Isso, no nosso caso, depende do padrão. Depende do padrão? Padrão, né? Aham. Tem dois empreendimentos nossos, um está incluso, outro não. Outro não. Já a- vem bem discriminado bem na claro. incorporação o que é que está incluso e o que Tá. não está incluso Agora nas me áreas diga uma comuns. coisa, não incluir isso e deixar para isso acontecer depois, não gera às vezes algum problema, não? No nosso caso, a gente não inclui. No nosso Não inclui? Não. No nosso caso, o enxoval é pago no último ano de obra. No último ano. Paulo, não dá problema. Dá não? Não, Então não pronto, dá problema. vocês é que são especialistas, O não sou problema não. que Sabe, dá, vai ter um extra no o final. problema que dá é você não ter o projeto pronto. Se você não tem um projeto pronto para Aham. ir contratar um arquiteto, né? De Paisagista De ambientação. e interiores, tal, paisagismo. para fazer isso, aí o problema está aí. Mas Tá. nós já nascemos com os projetos prontos. Perfeito. No último ano de obra, a gente abre uma conta extra, Sim. faz o orçamento de quanto vai custar os móveis e o paisagismo e todo mundo E aí paga. tem que E ser eles acompanham, unânime né? Eles também. acompanham. Tem que ser unânime também. Tem que ser unânime. Mas está no Tá contrato. no contrato. Tem que ser unânime. É débito. Se ele não Não, pagar, mas é aí nesse débito caso aí dele. já tem. Isso aí já está no contrato, Já que tá no não vai contrato. ter. Isso aí não precisa de uma assembleia para ser 100%, De 100% não. 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 Então, A isso é muito A importante. decisão é de que. Porque, por exemplo... Não, claro que a decisão vai ser a cortina, se a seu valor, cortina isso é o sonho, né? se Às aquela vezes. peça é aquela 10 mil ou 100 poltrona, mil. exato. Tá, essa decisão todo mundo faz, É. né? É consenso. Mas, por exemplo, o cidadão, o condômino não pode chegar e dizer, gente, eu não tenho condições de pagar É as débito áreas dele. comuns. É É débito débito dele, nós vamos ter que Porque cobrar. foi Débito, O que você informado. Se ele ficar precisa. inadimplente, vai É. incorrer no... Quando a pessoa não consegue mais pagar, o que é que vocês fazem? Bom, É o jurídico. vamos lá. Mas está previsto isso, tá não está em previsto. contrato? Tudo que a gente faz Ah. é em obediência à Lei 4.591 de Uhum. 1964. Né? Oh, Josh. No artigo 63, está falando das inadimplências. Uhum. Você não pode atrasar a prestação, as parcelas mensais. Sim. Se você atrasar, é multa, juros e correção monetária que está no contrato. Está no contrato. Você não pode atrasar três. Três, então. Três parcelas. A partir de 3, o que é que A partir acontece? de 3, eu vou te convocar para pagar o teu débito em até 10 dias. E você não pode parcelar. Você tem que pagar à vista. À vista. Isso é o que diz a lei. E se eu não pagar? Aí vamos lá. Se Hum. você não pagar, no próprio artigo 63, tem lá, acho que se eu não me engano, são 8 parágrafos falando do leilão público. Ah, é A leilão, tua então. cota vai para leilão Leilão. público. É uma cota, né, na É verdade. uma cota. Ah. Cota de participação no E, condomínio. e os próprios condôminos têm prioridade nisso aí ou não? Não, É público. Não, é público. É Ah, público. Agora aham. vamos lá. Eu Pode volto ter- a lhe dizer, eu já entreguei mais de 40 prédios. Não teve inadimplência? Teve. Teve. Teve inadimplência. Uhum. Teve inadimplência onde a gente resolve conversando. Conversando. A gente resolve. Eu sempre digo para todo mundo: lança um condomínio que tenha que seja um tripé Tá, qual é o de tripé? localização. Sim. A localização tem que ser super atraente. Sim. Todo mundo Porque tem que ter queira liquidez morar. depois, né? É. Ele tem que ter, ele tem O que- O valoriza. projeto tem que ser ideal para Sim. aquele. O projeto tem que ser lindíssimo Uhum. e a construtora tem que ter credibilidade. Certo. Certo. Se a construtora tiver um histórico bacana, bom, você nunca vai ter problema com E inadimplência. é bom que a construtora tenha caixa também, né? É importante que a construtora tenha caixa. Aí eu vou, Para poder. aí eu vou já chegar no caixa Ah. da construtora. Ixi, Inadimplência. Maria, olha o tempo. Ô, Jesus, vai, termina aí bem rapidinho. Inadimplência. Inadimplência a gente resolve conversando. Ah, No caso a pessoa realmente não puder mais continuar,
eu vou colocar à venda a cota dela, Sim. dando lucro para ela. Dando lucro para ela. Porque entenda, ele entrou no condomínio Legal. a preço e custo. Legal. E aí o empreendimento eu vou vender a preço de O mercado. último ponto. No último caso, a construtora tem que bancar. Perfeito, perfeito. Os condôminos dentro Os do grupo, condôminos, enfim. perfeito. Último ponto aqui, que é extremamente importante. Eu tinha mais 212 pontos aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Último ponto. Peraí, legal, pelo que vocês me disseram aqui. Vá para dentro, corra dentro, você vai ganhar dinheiro com isso, vai ser, né, vai ser mais lucrativo para você. Você vai fazer um projeto que é um projeto que você se identifica, inclusive tem condições de você poder dar sugestões no projeto, né? Se a Personalizar. Assembleia personalizar ou então trazer. Bem, ótimo isso aqui. Mas tem uma contrapartida, né? Que é o seguinte: eu quero financiar pelo banco. Aí, Não tem como. Não Aí não tem tem como. como. Não tem como. A contrapartida é o fluxo. eu tenho que pagar esse imóvel, esse 70% Durante. eu tenho que pagar durante. Não, 100% você tem que pagar durante a Durante a obra. Ou seja, É por isso que eu digo, Eu- Paulo, eu- que eu sou fã incondicional desse sistema. Mas durante ele a não é obra. perfeito. Tá, É. Ele não é perfeito porque ele não atende a todas as camadas da sociedade. pronto, perfeito. Ele só perfeito. atende aquelas pessoas que realmente têm um mais. Então, Né? é, Uma reserva. precisa, Uma reserva. precisa ter esse balão de oxigênio precisa. que é maior, porque É. você vai ter que mergulhar mais, né? É, Você vai ter que mergulhar mais. É. Eu fiquei absolutamente encantado e satisfeito e agradecido, grato, né, pela presença de vocês aqui, porque vocês deram um show, um baile, uma aula Que nada. de De condomínio nada. fechado. Essa é a nossa proposta, né, do Casa Concreta, trazer aqui especialistas como os nossos amigos aqui, Marcos Chiesa e Jean Fechini, que sabem absolutamente tudo sobre condomínio fechado. Eu tenho absoluta certeza que você sai agora muito mais seguro e tranquilo de fazer esse investimento, porque as recomendações todas estão aí. Eu acho que a gente cumpriu aí pelo menos uns 90% das recomendações É. mais importantes, né? Então, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Nós é que agradecemos. Nós que agradecemos, Paulo. Esse é o Obrigado. Casa Concreta. Nós nos encontramos no próximo episódio, se Deus quiser.